Quando o melhor amigo do pai revelou o segredo da inocente, o amor desmoronou. Na pequena cidade de São Claros, o sol punha suas cores quentes sobre as casas antigas, enquanto o vento balançava as folhas das árvores. Para Daniel, melhor amigo de Joaquim, tudo parecia em perfeita harmonia, até o dia em que Sofia, a sonhadora de 19 anos, entrou na sua vida como um furacão. Desde que perdeu a mãe, Sofia encontrava em Daniel um porto seguro. Alguém em quem podia se apoiar nas horas mais difíceis. Seu olhar, cheio de promessas de um futuro brilhante, radiava esperança. Mas o que Daniel sentia por ela ia além da amizade. Sua proteção por Sofia tornou-se uma armadilha emocional. Um dia, enquanto caminhava pela praça central da cidade, Sofia conheceu Lucas, um jovem enigmático com um brilho nos olhos que a atraía como um ímã. Daniel, observando a nova amizade dela, sentiu um aperto no peito. Um ciúme desconhecido brotava dentro dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. Enquanto isso, dentro da casa de Joaquim, um calor acolhedor cobria os segredos do passado. Os murais antigos pareciam ocultar histórias não contadas e havia um mistério pairando no ar. Foi numa noite chuvosa, durante uma conversa entre amigos, que Joaquim revelou algo inesperado sobre seu próprio passado. Um amor proibido que havia moldado sua vida. A atmosfera ficou densa. E Daniel não podia deixar de perceber como o olhar de Joaquim se desviava furtivamente para uma foto empoeirada na estante. Que segredos mais poderiam estar escondidos? O dilema de Daniel crescia. Ele se via em um turbilhão de sentimentos, proteger Sofia ou lutar por seu amor. As conversas entre ela e Lucas tornavam-se mais profundas, mais intensas. Ele ousou confrontar Sofia, mas as palavras falhavam na ponta da língua. Quando finalmente decidiu expressar o que sentia, o destino fez questão de intervir. Uma noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Sofia recebeu uma mensagem em seu celular. Ele percebeu que a decisão dela poderia abrir uma fenda entre eles, algo que talvez jamais pudesse ser reparado. A mensagem publicada na tela era um convite do misterioso Lucas, um encontro que poderia mudar tudo. Daniel estava prestes a gritar, mas as palavras naufragaram em sua garganta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sinal sonoro da mensagem ainda ressoava no ar. Sofia olhou rapidamente. O convite de Lucas piscava diante dela. Uma promessa de algo novo, de uma aventura. Seu coração acelerou. Mas a hesitação se misturou a uma excitação incontrolável. Daniel manteve os olhos fixos nela, a respiração acelerada, como se um abismo se formasse entre eles. O silêncio se instalou, denso e pesado. Você vai se encontrar com ele? A voz de Daniel saiu mais baixa do que ele queria. Um fio de desespero entre as palavras. Sofia hesitou. Mordeu o lábio novamente, e isso estava se tornando insuportável para ele. O que estava em jogo parecia muito mais do que uma simples saída. Era sua conexão, seus sentimentos, sua amizade. É só um amigo, Daniel.
Ela respondeu, mas a falta de convicção na voz dela não passou despercebida. Uma batida forte na porta fez os dois se sobressaltarem. Daniel olhou para a entrada da casa de Joaquim, onde apenas um punhado de luz escapava através das frestas. Ele se virou para Sofia, sentindo uma onda de frio percorrer seu corpo. Havia algo erra. A porta se abriu com força, revelando um homem ofegante, os olhos arregalados e a expressão em pânico. Sofia, Daniel, precisamos ir, agora! O tom urgente daquela voz fez o coração de Daniel pular uma batida. Era Tiago, um amigo de infância de Joaquim. O que está acontecendo? Sofia perguntou, agora pálida. É a festa na casa do Léo. Houve um acidente, Tiago quase gritou. A polícia já está a caminho. Precisamos sair antes que tudo piore. O Lucas estava lá. O mundo de Daniel girou. Lucas! Uma onda de medo tomou conta dele. O que aconteceu com ele? Perguntou, as palavras saindo como um sussurro. Tiago balançou a cabeça, um misto de choque e tristeza nos olhos. Ele se machucou. Tem algo de muito errado nessa história. Ninguém sabe ao certo, mas as coisas ficaram confusas, e quanta mais gente chegou, mais problemas surgiram. Sofia, você tem que ir. A urgência no tom de Tiago capturou a atenção de Sofia. Ela olhou para Daniel, o conflito evidente em seu rosto. Ela queria conforto, queria saber que Daniel estaria ao seu lado. Ele sentiu um nó na garganta. Vamos, ele murmurou, tentando controlar sua própria ansiedade, sabendo que não podia deixá-la ir sozinha. Precisamos descobrir o que aconteceu. Saíram juntos, o coração de Daniel disparando. O caminho até a festa parecia interminável, mas algo em seu interior dizia que havia mais na história. A cidade estava envolta em um manto de incerteza. Carros de polícia iluminavam as ruas como estrelas de um céu escuro. E a atmosfera estava carregada de um medo palpável. Quando chegaram, o cenário era caótico. Um grupo de pessoas se aglomerava em torno da entrada da casa. Daniel seguiu Sofia pela multidão, a tensão crescente a cada passo. Ele notou as expressões ansiosas, os murmúrios aflitos. E então, a visão de Lucas, sendo levado por paramédicos, fez o sangue de Daniel ferver. Mas assim que os paramédicos se afastaram, algo chamou a atenção dele. Uma sombra familiar na multidão. Ele reconheceu Joaquim, com os olhos fixos em Lucas, uma expressão de dor e culpa em seu rosto. E então, como se um véu de segredos tivesse sido rasgado, Joaquim se virou. Eu nunca quis que isso acontecesse, Sofia, ele murmurou, com um olhar que transparecia a devastação e um peso de culpa esmagador. Era para ser uma celebração, não isso. As palavras reverberaram na mente de Daniel. O que Joaquim sabia, ele sentiu como se um abismo de segredos estivesse prestes a se abrir diante dele, e que a verdadeira história de amor e amizade que ele pensava conhecer estava prestes a desmoronar. Joaquim, o que você sabe? Daniel gritou, a adrenalina pulando em suas veias. Mas o que Joaquim respondeu foi só o começo de um turbilhão que mudaria tudo para sempre. Joaquim, o que você sabe? Daniel gritou, a adrenalina pulando em suas veias. As palavras de Joaquim pareciam ecoar, mas o olhar do amigo não revelava apenas dor. Havia um medo profundo, um segredo que estava prestes a se rer. Eu não queria que você soubesse assim, Joaquim gaguejou, as mãos trêmulas, como se a pressão do momento estivesse quase o esmagando. Ele olhou para Sofia, depois para Daniel. Antes que ele pudesse continuar, um grito cortou o ar denso da noite. Um grupo de pessoas se virou e Daniel seguiu o olhar. Mais à frente, uma mulher avançava, com um brilho frenético nos olhos. Era a mãe de Lucas, Clara. Seus cabelos desgrenhados balançavam conforme ela se aproximava da entrada da casa.
a expressão uma mistura de desespero e raiva. "Lucas, meu filho!" Clara berrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela empurrou algumas pessoas, tentando chegar até os paramédicos. O caos aumentou e a multidão começou a murmurar. Daniel sentiu um nó na garganta. "Não, Clara!" Uma mulher ao lado dela tentou segurá-la, mas Clara se desvinculou, uma leoa em busca de seu filhote. "Só não! O que está acontecendo?" "Ele tá bem. Ele vai ficar bem." Tiago gritou, tentando dar alguma esperança, mas o olhar de Clara tornava tudo mais sombrio. Aparentemente, a família de Lucas tinha seus próprios segredos, e a revelação estava prestes a vir à tona. Nesse momento, Joaquim, com um semblante ainda mais pálido, murmurou: "Sofia, você precisa saber. Lucas não é apenas amigo. Ele é seu irmão!" Um silêncio gelado seguiu a revelação. A palavra irmão reverberou em Daniel como um trovão. Sofia olhou para Joaquim, depois para Daniel, fazendo perguntas sem palavras. O choque exibia uma paleta de emoções distintas em seu rosto. Sentimentos de proteção, amor e agora a mais pura confusão. "Como assim?" Daniel exclamou, a mente girando. "Isso não pode ser verdade." Como ele poderia não ter percebido isso antes? Havia um mistério profundo que o cercava como uma tempestade. "Eu soube há pouco tempo. Não sabia como contar para você, Sofia. A verdade é que suas mães eram amigas, e antes de ela falecer, revelou que você tinha um irmão. Lucas foi adotado, e a família dele nunca soube." Joaquim respondeu, a voz quase um sussurro, mas cheia de intensidade: "Eu precisava proteger você. Mas agora, tudo isso!" Sofia estava paralisada, a verdade batendo com a força de um soco. Daniel sentiu seu coração disparar. Uma nova onda de emoções tomou conta dele. Se Lucas era seu irmão, o que isso significava para eles? O que aconteceu na festa? Nesse momento, um grito rompendo a confusão fez Daniel olhar para a entrada da casa novamente. Mais paramédicos. Alguém estava sendo trazido. Ele se sentou aos pés de Sofia, que tremia. Clara quase desmaiou e Tiago segurou seu braço. "Eu não posso acreditar", Sofia murmurou, a voz embargada. Ela se virou para Daniel, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que fazer." O desespero misturava-se com a necessidade de respostas. Daniel buscou as dela, desejando saber o que estava pensando, mas algo mais pesado agora pairava entre eles. E então, entre a multidão, ele viu alguém que havia perdido de vista, um homem encapuzado, observando a cena com expressão fria, como uma sombra em um pesadelo. E de repente, tudo tornou-se mais confuso. "Quem é ele?" Daniel se perguntou em seu íntimo. Ele se levantou, sentindo um impulso dentro dele, como se ali estivesse o verdadeiro desencadeador de todos aqueles segredos. E sem pensar duas vezes, decidiu que precisava descobrir. A história que ele conhecia estava desmoronando, e uma verdade ainda mais obscura estava prestes a vir à tona. As palavras de Joaquim flutuavam no ar pesado, quando, de repente, tudo mudou. O homem encapuzado na multidão se moveu rapidamente, como uma sombra se desvanecendo com a luz. Daniel não pensou duas vezes. Seu instinto gritou para ele segui-lo. O que estava acontecendo? A revelação de Joaquim ainda ecoava em sua mente, mas havia algo mais inquietante. Eu preciso saber quem é!" Daniel gritou, forçando-se a abrir caminho pela multidão. Os olhares daqueles ao redor se voltaram para ele, ainda atordoados com a verdade sobre Lucas. O caos e a dor pareciam emaranhados,
Mas Daniel não tinha tempo para eles. O homem encapuzado se distanciava, desvanecendo-se como uma névoa. Daniel, volta aqui! Sofia chamou, o medo em sua voz beliscando seu coração. Mas ele não parou. Viu o homem desaparecer atrás de uma esquina e a adrenalina disparou. Ele precisava alcançá-lo. Sabia que a chave para todos aqueles segredos estava ali, naquelas sombras. Ao virar a esquina, Daniel o encontrou. O encapuzado estava parado em um beco mal iluminado. Ei! Daniel gritou, sua voz ressoando nas paredes frias. O homem virou-se lentamente e na penumbra Daniel viu seu rosto. Gélido, como se estivesse saindo de um pesadelo. Você não devia estar aqui, o homem sussurrou, a voz grave e rouca. Daniel sentiu um arrepio. O que ele sabia? Quem é você? O que está acontecendo? Daniel perguntou, cada palavra fervendo de urgência. O homem riu baixinho. Toda essa confusão. Você está prestes a descobrir. Mas cuidado, Daniel. A verdade pode ser perigosa. Ele gesticulou para o fundo do beco. Vá, mas esteja preparado. Sem pensar duas vezes, Daniel decidiu seguir o homem. A cada passo, o coração batia mais forte. De medo, de expectativa. Ao chegar ao final do beco, deparou-se com uma porta antiga, um aspecto enferrujado que parecia perdida no tempo. Entre, o homem sussurrou, e a porta rangeu ao se abrir. Daniel hesitou, mas a necessidade de entender o que estava se desenrolando o empurrou para dentro. O interior era escuro, paredes cobertas de grafites que pareciam gritar segredos. Ele estava prestes a perguntar mais, quando o homem se virou, agora sem capuz. A luz escassa revelou um rosto que Daniel conhecia bem. Tiago, o amigo de Joaquim. Mas não era apenas isso. Havia algo em seu olhar, a mesma intensidade de antes. Mas agora havia uma dor, uma ferida sangrando. Tiago, Daniel balbuciou, confuso. O que ele estava fazendo ali? Eu nunca quis precisar fazer isso, Tiago murmurou, a voz trêmula. Você precisa saber que a festa não foi um acidente. Lucas não chegou a se machucar só. Ele foi empurrado. A confusão, o medo, tinha algo mais sombrio acontecendo naquela noite. O coração de Daniel disparou. O que você está dizendo? Quem fez isso? Por que não disse nada antes? Por quê? Porque havia algo que você não sabia. Tiago quase gritou, a frustração transbordando. Eu não podia. Eu não tinha certeza se era verdade. Mas quando Joaquim contou a verdade sobre Lucas, tudo fez sentido. Você não conhece toda a verdade sobre sua mãe Sofia e a ligação com a minha família. Antes que Daniel pudesse processar tudo, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. Um grito cortante que congelou o sangue em suas veias. Sofia! Ele gritou, as palavras saindo como um impulso descontrolado. Tiago parecia aterrorizado, mas ficou em silêncio. Essa sombra do passado agora envolvia os dois amigos e um mistério mais profundo. Eles correram para fora, e quando surgiram na cena de caos, o que viram fez o sangue de Daniel ferver. Sofia estava ali, mas não sozinha. Ao seu lado, Lucas, ou o que havia restado dele, o rosto pálido, quase sem vida. Clara, a mãe de Lucas, estava aos pés dele, desesperada. Levante-se! Por favor, meu filho! Você não pode ir! Seu choro cortante fazia o mundo parecer desabar. Tiago e Daniel trocaram olhares de horror. A festa não era apenas um acidente. Era uma tragédia enraizada em segredos sombrios que estavam se desvendando agora. E a verdade que Daniel estava prestes a descobrir era muito mais devastadora do que imaginara. Daniel, precisamos sair. Isso não vai acabar bem. Tiago puxou-o.
Mas já era tarde. A verdade estava começando a emergir, e as sombras que cercavam Sofia e Lucas revelavam algo que poderia despedaçar tudo o que conheciam. Quem é o verdadeiro responsável? O que realmente aconteceu naquela noite? E o que mais está enterrado nessa história? Daniel sentiu o mundo girar enquanto a cena à sua frente se tornava um pesadelo. Uma nova verdade estava se formando e ele estava prestes a ser puxado ainda mais fundo nesse abismo. Sofia estava ali, mas não sozinha. Lucas parecia tão frágil, quase como se estivesse se esvaindo na presença de todos. Clara, sua mãe, estava aos pés dele, em um desespero que rasgava o silêncio da noite. Daniel sentiu o peito apertar, incapaz de desviar o olhar. A cena dele se estendia como um pesadelo sem fim, uma verdade pesada pairando no ar. Não, não, por favor! Clara gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, levante-se! Sofia olhou para Daniel, as emoções à flor da pele. O que fazer? Como ajudá-la? Vá até ela, Daniel! Tiago sussurrou, seu rosto uma máscara de preocupação. Mas ele estava paralisado. A verdade de Lucas de que ele era seu irmão ecoava em sua mente. Uma confusão devastadora se formava entre eles. Não! Sofia gritou, quebrando o silêncio. Não era só a reação dela. Havia algo mais. Um brilho nos olhos dela que Daniel não conseguia entender. Eu não posso perder você, Lucas! Ela se agachou ao lado do irmão e Daniel deu um passo à frente, mas algo o prendeu. Então, no meio da cacofonia, uma sirene ecoou, como um grito distante cortando o ar. A multidão começou a murmurar, e as vozes se tornaram uma melodia de temor. Mas haviam mais do que apenas preocupações naqueles olhares. Algo se movia nas sombras. Eu vou descobrir a verdade, Daniel pensou, a adrenalina pulsando. E no instante em que decidiu agir, o homem encapuzado que ele havia visto antes surgiu novamente. Mas agora armava-se com um sorriso que gelou seus ossos. Você realmente quer saber? O homem disse, sua voz imperturbável. A verdade pode ser mais trágica do que você imagina. Ele avançou e a pressão aumentou. As palavras dele faziam o pulso de Daniel acelerar. As revelações estavam prestes a explodir. Fique longe dele, Sofia ordenou de repente, levantando-se. Foi então que tudo desmoronou. Uma explosão repentina sacudiu o ambiente. Ele não sabia de onde vinha. Um carro em chamas, talvez? Ou uma bomba? Os gritos se tornaram um caos ensurdecedor. Clara caiu para trás. Sua voz se perdeu no turbilhão. Lucas estava com o olhar vazio, como se estivesse prestes a desmaiar. A fumaça começou a se espalhar, encobrindo tudo. Todos estavam em pânico, correndo, empurrando uns aos outros. Daniel olhou para Sofia, mas o medo agora dominava seu olhar. Sofia! Ele tentou gritar, mas o barulho era ensurdecedor. E no meio da confusão, ele percebeu o homem encapuzado desaparecendo na multidão, como um fantasma. Cuidado, Daniel! Tiago gritou, puxando-o para o lado. Mas não era bem isso que ele queria. Ele precisava encontrar Lucas. Precisava entender. Enquanto a fumaça subia, Daniel viu um brilho. Um objeto, um relógio, se perdeu na correria. E um pensamento estalou em sua mente. Aquele relógio era idêntico ao que Lucas usava. O que isso significava? O que estava acontecendo? Ele começou a correr em direção à cena, mas no fundo a batalha interna rugia. O que significava tudo isso? E quem era aquele homem encapuzado? As respostas pareciam tão próximas, mas a cada passo que dava, mais distante se tornava. De repente,
um corpo caiu de uma varanda. Um impacto violento que parou o coração de todos. Era Joaquim. Ele não tinha se jogado. Ele estava sendo empurrado. E em seus braços ele segurava um objeto que fez Daniel gelar. Era a foto empoeirada que ele havia visto antes. Uma foto de Sofia e Lucas ao lado de um terceiro membro. E aquele rosto era familiar. "O que está acontecendo, Joaquim?" Daniel gritou, os olhos repletos de incredulidade. A conexão estava se formando como um quebra-cabeça desmontado, e agora seu mundo estava desmoronando em uma camada de segredos. "Você precisa entender, Daniel. A verdade é muito mais sombria do que você imagina." Joaquim exclamou, seu rosto pálido e apavorado, e antes que ele pudesse explicar, uma luz intensa cortou o céu, como um raio em meio à tempestade. O que mais poderia acontecer naquela noite? Uma nova verdade pairava no ar, e Daniel sabia que, assim como a fumaça, tudo estava prestes a se revelar, mas a um custo mais alto do que ele poderia suportar. Ele sentia um nó na garganta e uma certeza insuportável. Mais uma vez, tudo mudaria para sempre. Sofia estava ali, mas não sozinha. Lucas parecia tão frágil, quase como se estivesse se esvaindo na presença de todos. Clara, sua mãe, estava aos pés dele, em um desespero que rasgava o silêncio da noite. Daniel sentiu o peito apertar, incapaz de desviar o olhar. A cena se estendia como um pesadelo sem fim. Uma verdade pesada pairando no ar. "Não, não, por favor!" Clara gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Lucas, levante-se!" Sofia olhou para Daniel, as emoções à flor da pele. "O que fazer? Como ajudá-la?" "Vá até ela, Daniel." Tiago sussurrou, seu rosto uma máscara de preocupação. Mas ele estava paralisado. A verdade de Lucas, de que ele era seu irmão, ecoava em sua mente. Uma confusão devastadora se formava entre eles. "Não!" Sofia gritou, quebrando o silêncio. Não era só a reação dela. Havia algo mais, um brilho nos olhos dela que Daniel não conseguia entender. "Eu não posso perder você, Lucas." Ela se agachou ao lado do irmão, e Daniel deu um passo à frente. Mas algo prendeu. Então, no meio da cacofonia, uma sirene ecoou, como um grito distante, cortando o ar. A multidão começou a murmurar, e as vozes se tornaram uma melodia de temor. Mas havia mais do que apenas preocupações nos olhares ao redor. Algo se movia nas sombras. "Eu vou descobrir a verdade", Daniel pensou, a adrenalina pulsando. E no instante em que decidiu agir, o homem encapuzado que ele havia visto antes surgiu novamente. Mas agora armava-se com um sorriso que gelou seus ossos. "Você realmente quer saber?" o homem disse, sua voz imperturbável. "A verdade pode ser mais trágica do que você imagina." Ele avançou e a pressão aumentou. As palavras dele faziam o pulso de Daniel acelerar. As revelações estavam prestes a explodir. "Fique longe dele!" Sofia ordenou de repente, levantando-se. E foi então que tudo desmoronou. Uma explosão repentina sacudiu o ambiente. Ele não sabia de onde vinha. Um carro em chamas, talvez? Ou uma bomba? Os gritos se tornaram um caos ensurdecedor. Clara caiu para trás. Sua voz se perdeu no turbilhão. Lucas estava com o olhar vazio, como se estivesse prestes a desmaiar. A fumaça começou a se espalhar, encobrindo tudo. Todos estavam em pânico, correndo, empurrando uns aos outros. Daniel olhou para Sofia, mas o medo agora dominava seu olhar. "Sofia!" Ele tentou gritar, mas o barulho era ensurdecedor. E no meio da confusão, ele percebeu o homem encapuzado desaparecendo na multidão,
como um fantasma. Cuidado, Daniel! Tiago gritou, puxando para o lado. Mas não era bem isso que ele queria. Ele precisava encontrar Lucas. Precisava entender. Enquanto a fumaça subia, Daniel viu um brilho. Um objeto, um relógio, se perdeu na correria. E um pensamento estalou em sua mente. Aquele relógio era idêntico ao que Lucas usava. O que isso significava? O que estava acontecendo? Ele começou a correr em direção à cena, mas no fundo a batalha interna rugia. O que significava tudo isso? E quem era aquele homem encapuzado? As respostas pareciam tão próximas, mas a cada passo que dava, mais distante se tornava. De repente, um corpo caiu de uma varanda. Um impacto violento que parou o coração de todos. Era Joaquim. Ele não tinha se jogado. Ele estava sendo empurrado. E em seus braços, ele segurava um objeto que fez Daniel gelar. Era a foto empoeirada que ele havia visto antes. Uma foto de Sofia e Lucas ao lado de um terceiro membro. E aquele rosto era familiar. O que está acontecendo, Joaquim? Daniel gritou, os olhos repletos de incredulidade. A conexão estava se formando como um quebra-cabeça desmontado. E agora seu mundo estava desmoronando em uma camada de segredos. Você precisa entender, Daniel. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Joaquim exclamou, seu rosto pálido e apavorado. E antes que ele pudesse explicar, uma luz intensa cortou o céu, como um raio em meio à tempestade. Logo depois, tudo ficou silencioso. De repente, um grupo de homens encapuzados surgiu da multidão, cada um com uma expressão sombria. Este é o fim do jogo! Gritou um deles. Você não tinha que saber da verdade, Daniel. A tensão se instalou. Daniel sentiu seu coração acelerar. O que estavam escondendo? E como tudo isso se conectava? Ninguém parecia saber. A fúria e o medo tomaram conta, e em um instante, a verdade que ele buscava estava prestes a surgir. E enquanto um dos homens se aproximava de Sofia, Daniel sentiu um desespero inimaginável tomar conta dele. Não! Ele gritou, correndo na direção dela. Mas a cena tomou um rumo inesperado. Em um movimento rápido, Sofia se virou e, com um olhar intenso, enfrentou o homem. Você não deveria ter vindo aqui. É hora de você saber a verdade, Daniel, ela disse, sua voz firme. A multidão parou. O ar ficou pesado com expectativa. Eu não sou só sua amiga. Sou responsável por tudo isso. Lucas, Joaquim, tudo. Daniel congelou. As palavras dela ressoavam como uma bomba. Sofia era parte disso. Ele nunca imaginaria. O que mais estava escondido? O mundo dele estava desmoronando e agora ele estava preso no centro de um turbilhão. Qual seria o próximo passo? E quais seriam as consequências dessa revelação? A verdade parecia mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. Eu não sou só sua amiga. Sou responsável por tudo isso. Lucas, Joaquim, tudo. As palavras de Sofia cortaram o ar como uma lâmina. Daniel sentiu um frio na barriga. O que ela queria dizer com isso? O olhar dos presentes se alternava entre a confusão e o horror. O caos à sua volta parecia ter se dissipado, como se todos esperassem que ela explicasse. Sofia, para! O que você está falando? Daniel gritou, seu coração batendo forte. A tensão subia como uma ansiedade palpável. Ela piscou rapidamente, como se as lágrimas ameaçassem cair. Eu não queria que você soubesse assim. Mas você precisa entender. O que aconteceu naquela festa? Não foi só um acidente. A verdade é muito mais sombria. Sombria como? Tiago perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. Ele estava tão perdido quanto todos ali. Lucas,
Ele não é só meu irmão. Ele é também filho do homem que matou a minha mãe. Um silêncio profundo tomou conta do grupo. O impacto da revelação era como um soco no estômago. Tudo o que eles acreditavam saber estava se despedaçando. Daniel olhou para Lucas, pálido e frágil, e então para Sofia. O quê? Como isso é possível? Sofia balançou a cabeça, a respiração acelerando. Sabe aquele cara que você viu naquela noite? O homem encapuzado? Ele é meu pai. A afirmação saiu como um golpe e Daniel, por um momento, não conseguiu entender. Seu pai? O homem que estava por trás de tudo isso? Mas por que você não me contou antes? Daniel perguntou, a confusão e a raiva misturando-se em sua voz. Eu não sabia. Eu só soube quando a minha mãe estava morrendo. Ela me contou, mas pediu para que eu mantivesse em segredo. Eu queria te proteger, Sofia implorou, a dor em seu olhar evidente. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um grito agudo cortou a multidão. Clara, a mãe de Lucas, estava cercada por pessoas, lutando para chegar até o filho. Meu Deus! Não! Não, Lucas, não! O desespero na sua voz foi como um eco de dor. E Daniel percebeu que tudo estava prestes a piorar. Em meio à confusão, o homem encapuzado que tinha desaparecido da multidão reapareceu. Mas agora ele não estava sozinho. Ao seu lado havia uma figura que deixou Daniel gelado. Era Joaquim, o amigo que tanto confiava, agora ao lado daquele que trazia tanto medo. Joaquim, o que você está fazendo com ele? Daniel exigiu, o coração disparando. Eu não tive escolha. Joaquim respondeu, a voz trêmula, quase implorando. Eu fui forçado a encobrir a verdade por causa da família de Sofia. E Lucas, vocês não sabem o que eles fizeram. Nesse momento, o homem encapuzado levantou a mão. Agora é hora de vocês saberem a verdade. O que aconteceu naquela festa não foi apenas um acidente. Foi um acerto de contas. As palavras dele ecoaram e a multidão ficou paralisada, como se algo muito mais sinistro estivesse prestes a ser revelado. A atmosfera no lugar estava densa, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. Se Lucas está aqui, é porque ele faz parte disso tudo. Ele é a chave. E se vocês continuarem nesse caminho, poderão acabar todos como a mãe de Sofia. O homem disse, e a frieza em sua voz fazia o corpo de Daniel tremer. Parem! Vocês estão falando de morte. Não podem fazer isso. Tiago gritou, a voz rachada pelo medo. Mas ninguém conseguia se mover. O pânico dominava. Então, enquanto tudo se desenrolava, Daniel finalmente olhou para Sofia e Lucas. Tudo fazia sentido, mas nada fazia sentido. E nesse instante, a confrontação explodiu. Um tiro ecoou na noite. O som cortante fez todos se encolherem. Daniel olhou para o lado, onde os gritos começaram novamente. E a luz que iluminava a cena se apagou. O horror se instaurou. Quem tinha atirado? E o que isso significava para todos eles? E no momento em que a escuridão engoliu o espaço, uma única certeza tomou conta da mente de Daniel. A verdade estava prestes a se revelar, mas a um custo que ninguém estava preparado para pagar. O tiro que ecoou na noite cortou o silêncio como um trovão. Daniel parou, o coração na garganta. Ele virou-se, olhos arregalados, tentando localizar a fonte do som. Mas tudo o que conseguiu ver foi a confusão em meio à multidão. Pessoas corriam,
gritando, e a cena ao redor dele se transformou em um caos desesperado. Sofia! Ele gritou, mas sua voz se perdeu no turbilhão de vozes e pânico. O mundo girava descontroladamente. Ele não podia deixar nada acontecer com ela. O homem encapuzado tinha desaparecido, e tudo parecia um pesadelo. Quando conseguiu atravessar a multidão agitada, a primeira coisa que viu foi Sofia, ajoelhada ao lado de Lucas. Ela segurava o rosto dele, seus olhos transbordando lágrimas. Lucas estava pálido, a respiração falhando, e Daniel sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? Ele precisa de ajuda. Alguém, por favor! Clara gritou, as mãos tremendo, enquanto tentava acalmar o filho. Mas Daniel percebeu que não era só a gravidade da situação que a deixava assim. Algo essencial estava faltando. Ele se aproximou, desejo ardente de ajudá-los. O que aconteceu? O que houve com ele? Daniel perguntou, a voz quase um sussurro, medo pulsando nas veias. Ele não está bem, Sofia disse, a voz quebrando. E então, conforme a fumaça ia se dissipando, Daniel notou algo mais, um brilho familiar no pulso de Lucas. Era o relógio que ele usava, mas não era só isso. O olhar de horror e a expressão cadavérica de Lucas trouxeram à tona uma pergunta que latia em sua mente. Como poderia a vida de todos que ele conhecia mudar tão drasticamente, em tão pouco tempo? Nesse instante, Daniel respirou fundo e decidiu agir. Ele pousou a mão no ombro de Sofia. Ela olhou para ele, um lampejo de esperança cruzando seu rosto. Vamos levá-lo para o hospital, ele disse, determinação nas palavras. Alguém traga um carro. Mas antes que a ideia pudesse decolar, um estrondo fez o mundo parar novamente. A porta da casa que antes parecia um abrigo, agora explodiu em pedaços. Jatos de madeira e estilhaços voaram para toda parte. Um grupo de homens armados entrou, seus rostos encapuzados. A determinação nas expressões era assustadora. O que estava acontecendo? Daniel olhou para Sofia, mas os olhares de todos se voltaram para os invasores. Vocês estão todos atrasados demais, um deles gritou. A verdade vai vir à tona e levando todos vocês. Quem é você? O que quer? Daniel gritou, o coração batendo como um tambor. A presença desses homens transformou a cena em um pesadelo ainda pior. Ele queria correr, mas sabia que precisava proteger Sofia e Lucas. Você não entende, não é? A verdade sempre vem à luz. E é você quem precisa ouvir isso, disse um dos encapuzados. O olhar deles revelava um tipo de determinação sombria que deixava todos inquietos. O terror se espalhou e as pessoas começaram a recuar, mas Daniel ficou firme. Estamos falando de vidas aqui! Lucas está ferido e você não pode fazer isso! Ele não sabia de onde vinha aquela coragem, mas ela era necessária. E então, em uma reviravolta chocante e cruel, o homem à frente removeu o capuz. Você realmente não reconhece o seu próprio pai, não é? A multidão parecia congelar. Daniel sentiu como se o chão houvesse desaparecido sob seus pés. Não, não pode ser. As palavras saíram trêmulas. O homem à sua frente, esse estranho, era seu pai? A figura que a vida de Daniel sempre tinha sido marcada por mistério. Você mentiu para mim? Eu não menti, Daniel. Apenas protegi você, seu pai disse, a voz soando como uma traição. E agora a verdade tem uma forma de se vingar. Você precisa entender que tudo isso é por sua causa. A frustração e a dor invadiram o peito de Daniel. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, mas ele não estava pronto para encaixar. O que mais havia sido ocultado? E mais importante, qual seria o próximo preço a pagar?
O que estamos vendo é apenas o início, Daniel. Você precisa decidir de que lado está, o homem disse. E nesse momento, tudo girou, o peso da verdade desmoronando sobre ele como uma avalanche irresistível. Enquanto o caos se desenrolava, Daniel sabia que um novo caminho estava se abrindo. Um caminho que o levaria a verdades que ele nunca imaginou e a decisões que mudariam sua vida para sempre. O que seria esse futuro? Sombras e segredos pairavam, prontos para se revelarem. A tensão estava no auge, como um fio prestes a se romper. O olhar de Daniel fixou-se no rosto de seu pai. Era como se todo mundo ao redor desaparecesse. Você é meu pai? A pergunta escapuliu de seus lábios como um lamento. Uma parte dele queria acreditar que era um pesadelo. Outra parte sabia que não era. A verdade estava diante dele. Sim, eu sou. E você precisa entender que tudo isso, tudo o que aconteceu, foi para te proteger. O homem olhou nos olhos de Daniel e por um instante havia um brilho de sinceridade. Mas a raiva e a confusão consumiam Daniel. Como alguém que se dizia pai poderia fazer parte disso tudo? Mas antes que pudesse confrontar mais, o som de uma sirene cortou o ar e um grito ecoou da multidão. Vão embora! Estão todos em perigo! Era Tiago, lutando contra a maré de pessoas que tentavam escapar do caos. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que você fez, pai? Daniel exigiu, a voz trêmula. O que mais ele poderia ter feito? Eu não queria que você se envolvesse. O homem parecia agora apenas um animal encurralado. A raiva de Daniel fervia. Mas então, algo mudou. Ele viu Sofia se aproximar, os olhos arregalados. Estava ofegante. Daniel, o que está acontecendo? Sua voz estava carregada de desespero, mas mais importante ainda, um lampejo de determinação surgiu em seu olhar. Tem algo que você precisa saber. Não agora, por favor. Daniel pediu, a urgência em seu peito. Lucas precisa de ajuda. Ela hesitou um instante, então se aproximou de Lucas. A situação estava cada vez mais insustentável. O medo e a dor estavam presentes na expressão de Clara, mas havia algo ainda mais tumultuado se formando. Enquanto todos estavam distraídos com a confusão, Daniel notou a mão de Sofia se fechando em torno de um objeto. Era uma pequena chave dourada, peculiar. Sofia, onde você achou isso? Ele havia visto aquela chave antes. Mas onde? Eu encontrei no quarto da minha mãe. Era dela, ela respondeu, apressadamente. Ela disse que era importante, mas nunca soube para quê. A multidão parecia se dividir em duas, um lado correndo, o outro observando. De repente, o homem encapuzado, acompanhado por Joaquim, ergueu a mão. Chegou a hora de todos vocês conhecerem a verdade de uma vez por todas. Com isso, a atmosfera mudou novamente. Os murmúrios se espalharam e o homem começou a caminhar. Mas o que ele falaria? Daniel sentiu um peso crescente. Se você não se afastar dele, Daniel, pode ser o fim para todos nós. Clara gritou. O desespero nas palavras dela fez Daniel sentir um nó na garganta. Mas o que não sabia era que a chave girava em seu próprio coração. Enquanto o homem encapuzado falava, um barulho arrastado interrompeu o discurso. Era uma explosão. As paredes da casa tremeram e, em um instante, tudo virou caos novamente. Lucas! Sofia gritou, mas ele continuava imóvel. O tiro não tinha sido um acidente. E tudo começou a se encaixar de forma horrível. Os homens que invadiram a festa não eram só agentes do caos. Eram soldados de uma guerra antiga, uma luta que os culpava por gerações, uma batalha pela verdade e pelo bem que nunca deveria ter sido desvelada. Foi nesse momento dramático que a reviravolta explodiu.
Do meio da fumaça e do fogo, um homem apareceu. Vestia um traje elegante. E ao ver seu rosto, Daniel ficou paralisado. Era um rosto que ele nunca esperou ver, mas reconheceu imediatamente. Era seu avô. O homem que a família havia supostamente perdido muito tempo atrás. Daniel, estou aqui para te salvar. Temos muito o que discutir, mas não agora. O olhar intenso do avô transmitia urgência. O que ele estava fazendo aqui? Como ele podia estar vivo? O coração de Daniel disparou, e no fundo de seus olhos, ele viu a verdade. Você está vivo? Mas como? A pergunta foi interrompida pelo pânico generalizado na multidão. Mas a verdade começava a se desvelar bem diante dele. E tudo o que Daniel acreditava até então havia mudado radicalmente. Precisamos sair daqui, Daniel. Não podemos nos envolver mais do que já estamos. Seu avô insistiu, mas a voz dele soou distante, como se estivesse ecoando de um mundo confuso. E no meio do caos, Daniel percebeu a chave que Sofia segurava poderia ser a única solução. Mas para onde ela abriria a porta? O que mais estava escondido? Ele não sabia, mas algo muito maior do que ele mesmo estava prestes a se revelar. E ele seria forçado a confrontar o que realmente significava ser parte da família que havia herdado. Daniel, escolhe agora! A voz de Sofia soou com a força de um grito, enquanto a linha entre eles se tornava cada vez mais tênue. Ele olhou para o caos, para o homem que supostamente era seu pai, para Lucas, para o avô e, acima de tudo, para a chave. O futuro estava nas suas mãos, mas a pergunta ficava: que portas ele estava disposto a abrir? O caos parecia interminável. Daniel estava em choque, uma mistura de confusão e raiva fervendo dentro dele, enquanto olhava para o homem que se dizia seu pai. Você me deixou no escuro. Por que não me contou nada disso? Ele gritou, a voz embargada pela emoção. Porque eu queria te proteger. Olha ao seu redor, Daniel. Tudo isso é por sua causa. Estamos todos conectados. E a verdade é mais perigosa do que você imagina. O homem balançou a cabeça, implorando para que Daniel entendesse. Enquanto isso, Sofia ajoelhava-se perto de Lucas. Sua expressão era de pura angústia. Ele precisa de ajuda. Não podemos deixar que isso termine aqui. Suas lágrimas caíam pela face, e Daniel queria tanto consolar, mas sentia que o mundo estava desmoronando. Precisamos ir. Agora! Tiago gritou, puxando Daniel pelo braço. Era um chamado à ação que não poderia ser ignorado. Mas antes que pudessem fugir, uma segunda explosão sacudiu o local, fazendo todos se encolherem. Pedras e estilhaços voaram pelo ar. Vamos! Clara gritou, chamando por seu filho. Precisamos sair daqui! As palavras dela soavam como um grito de emergência, e Daniel sabia que o tempo estava se esgotando. Ele olhou uma última vez para Sofia. Eu vou voltar. Prometo que volto. Mas a expressão dela não trazia confiança. Daniel não sabia se ela o ouviria. E enquanto tirava Lucas do chão, seu corpo parecia pesado. A agonia de saber que eles não tinham tempo. Vocês não podem sair agora, ecoou uma voz poderosa da multidão. Do lado de fora, homens encapuzados bloqueavam a saída, prontos para capturar qualquer um que tentasse escapar. A verdade deve ser revelada. Daniel olhou para o seu avô, que agora parecia mais sério. A chave, Daniel! A chave que Sofia encontrou! É a única forma de escapar. Mas você precisa decidir. Decidir! Decidir o quê? Daniel deixou escapar, a frustração transbordando. Mas ele se lembrou do olhar de Sofia, da chave que estava em suas mãos, e como tudo girava em torno dela. É agora ou nunca, Daniel. Tiago insistiu, puxando-o para o lado. Daniel respirou fundo,
o coração acelerando. Ele precisava ser forte. Sofia, me dá a chave. Ele estendeu a mão ansiosamente. Ela se virou e, em um gesto rápido, passou a chave para ele. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Use-a! Você precisa saber a verdade. No momento em que Daniel segurou a chave, algo mágico pareceu passar por ele. Estrondos maiores ressoaram ao fundo, como se o universo estivesse pedindo pela verdade que finalmente poderia ser libertada. Ele correu em direção à porta. Se você for, talvez não consiga voltar, seu pai chamou. Mas Daniel não olhou para trás. Gostasse ou não, a hora havia chegado. Com a chave em mãos, Daniel a inseriu na fechadura de uma porta próxima. O eco do metal ressoando ao girar. A tensão aumentou e o momento se fez eterno. Então a porta se abriu, revelando uma luz ofuscante. No instante seguinte, tudo tornou-se uma explosão de cores, uma tempestade de sentimentos. Daniel não sabia se estava saindo ou entrando em um novo mundo. Ele segurou a mão de Sofia com firmeza, como se isso pudesse garantir que não se separariam nesse ato. O eco distante dos gritos e do caos se desvanecia enquanto eles cruzavam a porta. O que aconteceria do outro lado? Que verdades sombrias ainda iriam se revelar? Daniel respirou fundo, o coração pulsando, enquanto eles se aventuravam para o desconhecido. E você? Está preparado para acompanhar essa jornada? Não perca o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que nossa comunidade cresça. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.